Em continuidade ao nosso entendimento sobre a barra próteres, que é essa barra que fica na lateral direita da janela 3D View, nós vimos aí na aula anterior que nós podemos usar a guia Transform para fazermos aqui algumas manipulações de locação, rotação, escala e até dimensionamento do objeto na nossa área. Vamos clicar nessa setinha ao lado da palavra Transform e aí nós fechamos a guia onde tem todas essas propriedades. Querendo voltar a vê-la, basta eu clicar aqui, eu abro e eu tenho todas as opções novamente visíveis. Fechando aqui, vamos à segunda guia, que é a guia Grease Pencil. Essa guia vai nos permitir a gente visualizar ou não os traços que a gente faz aqui com a ferramenta denominada Grease Pencil. E para fazermos o uso dessa ferramenta, a gente pode utilizar, para quem tiver as últimas versões aí do Blender, uma guia que fica aqui na Tool Shelf, do modo objeto, denominada Grease Pencil. A gente pode clicar aqui, olha, e a gente vai ver aqui o Grease Pencil e as opções Draw, que significa desenhar. Temos o modo de desenho livre, modo de desenho de linhas, modo de desenhos poligonais. Quando eu clico aqui em Draw, posso vir com o botão esquerdo do mouse aqui na minha área, pressionado, arrastar e faço traços livre. Posso vir aqui na opção Line, segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastar e faço linhas retas. Clique em Poly e faço, no momento que eu vou clicando o botão esquerdo do mouse aqui na área, traços poligonais e formas poligonais aqui da nossa linha. Para aceitar nessa ferramenta eu dou um Enter e com a ferramenta Eraser aqui, quando eu clico, eu abro um círculo que eu posso vir com o botão do esquerdo do mouse pressionado, arrastar sobre qualquer um desses traços que eu fiz e ao mesmo tempo apagá-lo aqui na nossa área de trabalho. Esses traços eles podem ser feitos aqui no cenário ou até mesmo no próprio objeto, conforme vocês podem ver aqui. Vamos então entender o porquê o uso dessa guia aqui na barra de propriedades. Então aqui, quando eu traço um desenho qualquer, nessa primeira opção eu estou já ativando a visualização da linha. Se eu clicar aqui na caixinha, eu deixo de visualizar a linha, porém a linha está feita. Nós podemos ver a linha aqui, ó, aparecendo na nossa outline. Então, quando eu clico aqui, é como se eu estivesse ocultando o traçado que eu fiz ou não. Aqui na parte Stroke Fill, eu tenho como controlar o preenchimento de contorno e interno da linha. Como é uma linha reta, quando eu modifico essa caixinha aqui, clicando com o botão esquerdo sobre ela, eu tenho aquela grid de cores que eu posso aqui controlar a intensidade e mudar as cores da linha de acordo com a cor que eu desejar. Aqui eu controlo a cor de preenchimento interno. Como é uma linha e eu não tenho um objeto aí fechado, eu posso clicar aqui, aumentar a sua intensidade de cor, vou botar uma cor branca aqui, para eu ver qual seria a cor de preenchimento, basta eu aumentar esse controle que eu tenho aqui, para dar mais intensidade e eu ver que mesmo sendo um objeto em forma de linha, ele tem um preenchimento de um ponto ao outro, em decorrência do deslocamento que nós fizemos. Deixando em zero eu não vejo isso. Da mesma forma, o stroke eu posso torná-lo mais visível ou menos visível, clicando aqui embaixo. A grossura da linha é controlada aqui, então eu posso vir, dar maior grossura à linha ou diminuir a grossura da linha. Vou fechar aqui, antes de mais nada eu vou apaguei a linha e vou fechar aqui a nossa guia Grease Pencil. Vamos então falar a respeito dessa outra guia aqui, denominada View, que significa visualização. Primeira opção que eu tenho é uma caixinha denominada Lentes, né? Aqui a lente que a gente está utilizando padrão para ver aqui o cenário, a nossa lente é uma lente de 35 mm, e quando a gente aumenta valores aqui, a gente aproxima mais ao nosso objeto, como se fosse um zoom. Se eu diminuir, eu afasto mais a visualização da nossa área. Como o padrão aqui é o padrão 35 mm, eu vou mantê-lo, dar o Enter. E se eu quiser aqui aproximar com o botão do meio do mouse, repare que a minha lente continua como 35 mm, independente de eu usar o zoom do mouse ou não. Tá? Eu tenho aqui a opção Lock to Cursor, e para a gente entender o que é o Lock to Cursor, eu vou, antes de mais nada, ocultar o nosso cubo. Vou selecioná-lo com o botão direito, e aqui na Outline,
Nós vamos ver que ele está marcado aqui, ó, e vamos clicar nesse olhinho para ocultar o nosso objeto. E vamos ver aqui bem no centro da nossa área o nosso cursor 3D View, que é esse alvo. E quando eu clico nessa opção, eu travo esse cursor aqui no centro. Se eu clicar fora, repare que a minha área de trabalho ela se modifica, mas o cursor permanece no centro. Se eu tirar essa opção, desabilitando, na medida que eu vou clicando no cursor, ele vai se posicionando onde eu dou o clique com o botão esquerdo do mouse. Se eu quiser tê-la aqui bem no centro, eu posso dar o Shift S, cursor to center. Eu posso também vir aqui na outra opção, denominada 3D Cursor, que vocês já vão entender para que serve, e fazer as alterações necessárias. Na opção Lock Camera to View, eu tenho como travar minha câmera. Exemplo, quando eu entro aqui no menu View, clico em câmera, repare que eu tenho, vamos botar o nosso objeto sendo visualizado novamente, vamos vir aqui na Outline, clicar no olhinho. Então nós vamos ver que o nosso objeto ele aparece aqui, e quando eu movimento com o botão do meio do mouse para cima ou para baixo, eu dou um zoom, mas se eu clicar o botão do meio do mouse para fazer uma movimentação da minha cena, repare que eu saio do modo de visualização de câmera e volto para o modo normal. Para eu retornar, eu tenho que vir aqui em câmera novamente. Então o que a Lock Camera to View vai me permitir, quando eu seleciono, é travar minha câmera, e aqui agora eu posso aproximar ou afastar a cena, eu posso segurar o botão do meio do mouse, fazer um giro orbital, eu posso segurar a tecla Shift e o botão do meio do mouse, fazer um motion track aqui na minha área de trabalho. Então, com o Lock Camera to View, vai permitir que eu possa fazer os ajustes necessários do meu cenário na lente da minha câmera. Então, eu vou utilizar muito esse recurso aqui, que é muito interessante, ok? Vamos sair aqui do modo View e vamos falar a respeito do 3D Cursor. Agora eu vou aproximar a minha cena, o meu objeto, e vou selecionar novamente aqui o nosso cubo, e dessa vez vou ocultá-lo de novo para entender aqui. Essa opção aqui, ela vai funcionar mais ou menos como as opções que eu tenho aqui, de locação do objeto. Só que aqui eu tenho como fazer a locação, ou seja, o deslocamento do meu cursor, tendo como base essas caixinhas. Exemplos. Se eu clicar nessa caixinha aqui e der um valor 7, verifique que o meu cursor ele se desloca do meio até esse ponto, porque eu coloquei esse valor 7 aqui. Se eu colocar o X como 0, ele volta à posição, tendo como base a coordenada X, onde eu coloquei, ao centro. E aqui vocês vão verificar que tanto o X e o Y e o Z estão na posição 0, o que é, na verdade, o centro da nossa tela. Se eu clicar com o botão esquerdo em qualquer ponto, verifique que meu cursor apareceu nessa posição. E aqui na caixa de locação, eu tenho as coordenadas onde se encontra o meu cursor atualmente. Se eu clicar o eixo X para 0, clicando aqui na caixa X e botando o 0 e dando Enter, a posição do nosso cursor no eixo X vai ser o ponto 0. Se eu clicar o 0 no Y e der o Enter, repare que o meu cursor ficou na posição 0 da coordenada Y. E se eu der o 0, eu vou ficar aqui, bem no centro. E aí volto o meu cursor para o ponto central da minha área. A outra guia que eu tenho é a guia Display. Mas antes disso eu vou vir aqui na Outline e visualizar novamente. E a primeira opção de display que eu tenho aqui é o Only Render. O Only Render só vou ver somente o meu objeto aí, que é o objeto cúbico. Repare que eu tirei as informações que eu tinha aqui, tirei as informações dos meus manipuladores, e se eu clicar aqui novamente eu volto a ter a minha grid, eu volto a ter a minha lâmpada, a minha câmera, as minhas barras de informação, as informações de perspectiva. Então, através dessa opção, eu tenho como esvaziar um pouco aqui a minha janela para trabalhar com o objeto. Aqui, Outline, essa opção segunda aqui, o Word Background, ela tem muito a ver com a cor de fundo que eu aplico ao meu cenário para eu usar na renderização. Exemplo. Vocês estão vendo que aqui eu estou utilizando a cor de fundo, mas não é a cor do background que está aqui no Word. Essa cor de fundo é uma cor que eu selecionei através
da User Preference para a minha área de trabalho. Então, quando eu dou o F12, vocês vão ver aqui uma cor de fundo de renderização, que essa cor de fundo é um pouco mais escura do que a cor da nossa área. Por quê? Porque aqui nesse ícone Word, eu determinei que a cor de horizonte aí para a minha renderização é aquele cinza um pouco mais escuro. Então, se eu vier aqui alterar e der uma cor azul, vocês não vão ver a cor de fundo aqui azul, mas quando eu der a renderização, a cor aparece. Se eu der o ESC aqui para sair da renderização, vocês vão ver aqui a cor padrão da minha interface configurada aqui no User Preference. Então, o que vai acontecer aqui é que ele vai me permitir, eu trabalhar com a cor de fundo que eu apliquei no Word aqui para o meu cenário. Se eu desabilitar, eu só vou ter a cor de fundo da minha interface aí programada de usuário. O que vai me permitir essa opção Outline Select é fazer com que a linha de seleção dos objetos selecionados sejam vistas. Como padrão, vou deixar em Outline Select, vocês vão ver ela aqui na cor laranja. Object Origins, ele vai permitir, a gente aqui só está vendo o ponto de origem desse objeto, que é o objeto selecionado, mas eu não estou vendo o ponto de origem do outro objeto lâmpada. Se eu clicar nele, eu vejo, mas não vou ver dessa vez o ponto de origem desse objeto. Então nessa opção Object Origins, eu tenho como ver o pontinho aqui de origem do cubo, está bem aqui, e o pontinho também de origem do objeto selecionado. Se eu selecionar esse, o pontinho de origem desse objeto continua aqui. Então, é através dessa opção que eu tenho como ver os pontos de origem de todos os objetos ou não aí na minha área. Grid Flow, ele representa a nossa grid imaginária. E, clicando aqui no Grid Flow, eu posso desabilitar minha grid. Vou verificar que eu só tenho os eixos, o da cor verde, que representa a coordenada Y, e o eixo espacial da cor vermelha, que representa o eixo X. Por quê? Porque aqui eu tenho essas duas opções X e Y ativadas. Se eu desativar essas duas opções, eu não vou ver eixo nenhum aqui na minha área. Então, para eu habilitar esse eixo, eu posso usar o X e o Y. Tá? E se eu desejar, eu posso também clicar no Z e eu vou ver o eixo que representa a coordenada espacial Z na cor azul, que é essa linha. Desejando ver a minha grid novamente, eu posso simplesmente clicar na caixinha Grid Flow e eu tenho aqui a minha grid novamente. Essas caixas de baixo, elas vão nos permitir configurar essa grid. Posso deixar com 16 linhas, como aqui está. Vocês vão contar daqui até em cima, tem 16. Daqui até o fundo tem 16. Se eu diminuir para 4, reparem que eu vou ter apenas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, através aqui dessas guias, eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de linhas da minha grade. A escala eu utilizo para torná-la uma grade maior ou menor. Então, quanto maior o valor que eu dou a essa grade, eu aumento ela aqui na minha visualização ou diminuo ela na minha visualização. Vou deixar aqui no ponto 1. E aqui Subdivisions, quando eu aproximar aqui, eu vou verificar que esse procedimento ele é mais visível quando eu entro no modo ortográfico. Então eu vou mudar aqui minha visão para visão de cima, top, e vou mudar para a visão ortográfica. Repare que eu tenho essas unidades, que são as minhas divisões, então quando eu vou aproximando, eu tenho essas subdivisões aqui. Se vocês verem, a opção que eu estou utilizando aqui são 10. Eu vou ter 10 subdivisões aqui, justamente nesse intervalo aqui, entre uma linha e a outra. Da mesma forma, entre uma linha na vertical e a outra. 10 para cá e 10 para cá. Então, através daqui, dessa opção Subdivisions, que eu controlo, eu posso diminuir. Se eu deixar em 7, vocês vão contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7 para cima, fechando esse intervalo aqui, que é a nossa unidade Blender. Através daqui que vocês controlam. Vou usar o valor 10, dá o Enter. E aqui, Toggle Quad View, eu tenho como ver o meu cenário. Vou voltar aqui para a minha visão de perspectiva do meu objeto. Vou mudar. Colocar o meu objeto aqui no centro. Aqui, Toggle Quad View é a opção de ver aqui a minha cena através de 4 visões distintas. Então, eu vou ter a visão ortográfica de topo, ortográfica de frente
e lateral ortográfica. E aqui eu tenho uma visão de perspectiva. Geralmente esses programas aí de modelagem vêm nesse padrão. Se eu quiser voltar para a visão única, basta eu encostar o cursor aqui nessa janela e eu ativo essa janela aqui que eu escolhi. No próximo tutorial falaremos sobre a barra de propriedades aí usada no modo de edição. Até a próxima.